Eu quero perguntar para vocês nesta tarde, até que ponto você está comprometida com o Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor? Quanto? E em algum momento da sua vida, você parou para meditar sobre o preço da cruz para Jesus Cristo? Parou para meditar o sofrimento da perseguição aos cristãos na igreja primitiva e também através dos séculos, Idade Média e até hoje também? Sabe, quando nós lemos o livro de Atos, ele traz para nós a informação daquele tempo. Mas hoje não é diferente, porque no mundo inteiro a perseguição acontece. E aqui no Brasil, inclusive aqui. O final do capítulo 7 do livro de Atos relata assim de uma maneira bem clara o massacre que aconteceu a Estevão, primeiro mártir da igreja primitiva. E também mostra ali no final o grande e amoroso perdão dele para os seus algozes. Se eu estivesse lá no lugar dele, ou se você estivesse, será que você perdoaria? Será que nós perdoaríamos? Ou nós estaríamos xingando ou qualquer outra coisa? Nessa tarde eu quero conversar um pouco com você sobre a palavra do Evangelho. A palavra do Evangelho. E a palavra do Evangelho é um referencial que nós temos nos nossos dias. E eu peço que você abra a sua Bíblia aí no capítulo 8 do livro de Atos. Atos 8, nós vamos ler apenas os primeiros 8 versículos. Pode abrir sua Bíblia, seu iPhone, seu iPad. Ou se você já sabe de cor, vai meditando. Não tem problema. Tá bem? Atos, capítulo 8, versículos de 1 até 8. Diz assim: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos, foram esparramados pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, porém, por sua vez, devastava a igreja. Saulo devastava a igreja, perseguia a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Aqueles que se esparramavam pela perseguição pregavam a palavra por onde passavam.
indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe, a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Todos ouviram Filipe falando do Evangelho com muita atenção. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por esta palavra. E peço que o Senhor nos ensine mais coisas a esse respeito. Que nós possamos extrair daqui a nossa prática de vida semelhantemente aos homens daqueles dias. Homens e mulheres que com a própria vida não temeram a perseguição que passavam, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos agora sermos os anunciantes do Evangelho do nosso tempo, Pai. Por isso te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, lendo essa passagem e tantas outras, nós vemos que foi com dor, foi com sangue que o Evangelho começou. Hoje parece que é tão simples, tão fácil aqui no nosso Brasil, na nossa nação. Mas nós concluímos que a pregação do Evangelho, o levar a palavra, é uma necessidade imperiosa. Não é uma alternativa. Não é, eu vou ver se eu posso ou se eu não posso. Eu já tenho tanta coisa para fazer e eu não vou ter tempo de pregar o Evangelho, não. Não, a palavra, ela é determinante. Então, como é que nós vimos a chegada da mensagem de salvação em Samaria e ao povo africano e aos outros gentios do mundo inteiro? E essa palavra chegou até nós. A mensagem veio lá da cruz, foi de lá que ele veio. E o próprio Cristo, depois que ele ressuscitou e se manifestou no meio dos seus discípulos, ele disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados. E todas as nações, em todas as nações, a começar por Jerusalém. Isso está em Lucas 24. Mas, queridos, o assassinato de Estevão e a intensa perseguição contra a igreja de Jerusalém foi o pontapé inicial. Foi o tiro que saiu pela culatra. Por isso resultou na grande expansão do Evangelho e o crescimento da igreja. Mas a igreja de Jerusalém, segundo alguns teólogos, que chegou a ter 100.000 membros, ela estava ali juntos, unidos, mas esqueceram do ID, que foi a ordem de Jesus. Então havia uma comunhão, havia participação nas casas, havia muito amor, muita unidade, mas o ID não estava sendo cumprido. Por isso que houve a perseguição.
Foi por isso. E em Atos 8 mesmo, diz assim, aí nós lemos aí, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Tem muitos que dizem assim que o sangue daqueles cristãos que foram perseguidos e mortos eram como gotas, sementes que eram plantadas por onde eles passavam e eram perseguidos, e que resultava na pregação do Evangelho e o crescimento da igreja. Então, Filipe ele foi para Samaria e anunciava a Cristo. Mas, queridos, o ponto de partida foi ali da cruz em Jerusalém. Filipe iniciou para o lado da Samaria para alcançar os samaritanos, mas a igreja também continuou prosperando para alcançar os gentios, não só o povo judeu, o povo israelita, mas todas as nações da terra. E se Filipe não fosse cheio do Espírito Santo, impulsionado pelo Espírito Santo, ele não teria enfrentado a hostilidade e a agressividade dos samaritanos, a ponto deles prestarem atenção ouvindo o evangelho que Filipe pregava. Jesus também disse isso: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, até Vilhena, até Rondônia, até o mundo inteiro. E esse trabalho aconteceu, o alcance enorme do Evangelho foi porque as pessoas cumpriram o ide dado por Deus. Claro, dentro da circunstância das perseguições, o que veio acelerar esse processo. Ali ficou comprovado também que não havia preconceito racial e os apóstolos Pedro e João também foram lá para Samaria para apoiar aquele trabalho. Está em 14 e até 17 do capítulo 8. Agora, por quê? Pergunto assim para a igreja. Por que é que hoje muitos não ouvem ou não recebem o convite da igreja? Por quê? Por que que às vezes nós convidamos as pessoas e elas não aceitam o nosso convite? Por que que não há um crescimento, uma expansão, como se espera que aconteça? Queridos, as notícias do que estava acontecendo em Jerusalém se espalharam de uma forma maravilhosa. De forma que quando aqueles discípulos de Jesus chegaram nos lugares, todos já sabiam que eram pessoas diferentes. Pessoas que foram transformadas pelo agir do Espírito Santo e tomaram a decisão e a atitude de servir ao Senhor e anunciar o Evangelho de salvação. E nós? Quais são as mudanças que têm acontecido na nossa vida? Se eu continuar sendo o mesmo de antes, não vai acontecer nada, nem testemunho acontecerá. E a minha vida não servirá nas mãos de Deus para alcançar outros, como aqui aconteceu com Filipe. Depois, então, pelo mesmo Espírito Santo,
Filipe foi enviado para a região de Gaza, onde o eunuco, secretário da rainha Candace da Etiópia, estava sedento de ouvir a palavra. E ele foi, ministrou a palavra, batizou aquele homem e continuou na sua missão. Aqui foi o prenúncio, o início da evangelização mundial. Através daquele homem, o evangelho entrou na África. Queridos, também, nessa época, Pedro vai à casa de Cornélio, que era um gentio. O que é um gentio? Um gentio, em hebraico, são todos os povos que não são judeus. Inclusive, você e eu somos gentios. Somos de outros povos. Mas Jesus, ele veio para derrubar as paredes raciais, os muros que impediam essa comunhão. Em Efésios 2, 13 e 14 está escrito: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a barreira e o muro da inimizade, formando um novo povo que é a igreja. É o novo povo que Deus formou. E aqui então, nós vemos uma coisa, o cumprimento da palavra que está em Gênesis 12, 3, quando Deus falou a palavra para Abraão: e por meio de você serão abençoados todos os povos da terra. Então, todas as nações, povos, tribos, línguas diferentes foram abençoados através de Jesus, que é descendente lá de Abraão. E assim, então, também se cumpriu mais uma das palavras que estão na Bíblia. Vamos ver Pedro na casa de Cornélio, então. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, e davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Está em Atos 10, 1 e 2. Pedro, então, chegou ali e anunciou Jesus a todos os presentes naquela casa. E é interessante que todos os presentes foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo. Então, essa mensagem, queridos, ela mostra claramente como Deus trata o ser humano, independente de raça, de cor, de posição social, de profissão, seja em que nível for. O Senhor busca os fiéis. O Senhor busca aqueles que querem se colocar nas mãos de Deus. Por quê? Porque o plano de Deus é salvar todos os homens. O plano de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Aqui, na primeira carta a Timóteo 2, 3 a 5, diz assim: isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? E Jesus também, em Mateus 13:38, ele disse: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino que saem semeando essa
palavra em todos os lugares. Agora, em Romanos 3:23, quando Paulo escreve para a igreja de Roma, ele declara que a raça humana está condenada, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus, ele veio para mudar a vida de homens e mulheres como você, como nós. Veio para mudar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então, a partir daí houve uma porta aberta para que nós entrássemos e não ficássemos acuados, acovardados na nossa mesquinha maneira de viver, achando que nós somos alguma coisa. Sem Jesus, nada somos. Queridos, esse trabalho da igreja missionária do primeiro século mostrou claramente que a vida daqueles mártires só tinha sentido anunciando o Evangelho para a expansão e o crescimento da igreja. Será que a igreja ela veio crescendo como se esperava ou como se espera? Será que a igreja de hoje, 2018, é uma igreja que está crescendo? Vamos ver uma estatística que nós temos aí. A cada 24 horas, queridos, está vendo aí? Nascem, sobrou um zero aqui, 260 mil pessoas a cada dia, a cada 24 horas. Desses 260 mil, 170 mil chegam ao Evangelho, são alcançados. Desses 170 mil, 90 mil se desviam. Mais de 50% das pessoas se desviam. Logo, só 80 permanecem. Mas, aqui, 270 menos 170, 90 mil não são alcançados. Com mais os 90 que se desviam, somando 180 por dia. 180 mil pessoas não são alcançadas. Entendeu? Vamos repetir. Nasce 260. 170 se converte. Desses 170, 90 se desviam. Com mais aqueles que não são alcançados, 180 mil pessoas por dia não são alcançadas. De quem é a culpa? O que eu posso fazer? A culpa é minha. A culpa é da igreja. Queridos, se nós ficarmos acomodados, achando que o que eu faço já é o suficiente, vai continuar acontecendo uma estatística como essa ou pior. Por quê? O inimigo não para, queridos. As notícias de hoje, na China, há uma perseguição muito grande ao Evangelho. Igrejas são
destruídas, queimadas. Quem for pego com uma Bíblia vai preso. Quem for pego reunido numa casa vai preso. Isso hoje, não é naquele tempo. E aqui no Brasil. Eu só não vou falar mais porque eu não posso falar de política. Mas nós, como cristãos, queridos, temos que votar. Nós somos obrigados a votar. Mas temos que escolher pessoas que não tenham compromisso com o diabo. E muitas são as características que você, como cristão, vai escolher a pessoa, para que amanhã ou depois, o que está acontecendo hoje na China, não aconteça aqui no Brasil. E outra coisa, não é só através do voto, mas é através do nosso trabalho, do dia a dia, na célula, na igreja, em casa, como esses pais que trouxeram os seus filhos aqui para serem apresentados e consagrados ao Senhor. É participando da escola Manancial para aprender mais. É participando do TLC para poder entender o que é uma célula, para que ela serve, até onde ela vai. Por que multiplicar as células? Tem muita gente que é contra. Mas, queridos, se nós não multiplicarmos as células, quando é que nós vamos alcançar Vilhena para o reino de Deus? Ficar aqui dentro das 4 paredes esperando que Vilhena venha para cá? Vai acontecer quando? A igreja tem todas as condições de alcançar sucesso e ser um baluarte na obra de Deus e mudar a estatística que nós vimos aí. Eu fico olhando o missionário Paulo Brito Vieira, eu queria estar lá no lugar dele. Resultados, vidas. A nossa missão é aqui, Vilhena. Eu não preciso ir até a Tanzânia. Ele já está lá. Você e eu estamos ajudando ele. Mas a nossa missão é aqui, queridos. É aqui. Diante disso que nós já vimos e falamos, nós concluímos que o Evangelho, a evangelização, não é uma alternativa. Será que eu vou? Será que não vou? Vou abrir minha casa para funcionar uma célula ou não? Vou liderar uma célula ou não? É uma questão de vida ou morte. Como foi para os cristãos do primeiro tempo. Mas, queridos, o campo não é só Vilhena. O campo não é só Rondônia. O campo não é só Brasil. Mas é o mundo inteiro. Mas vamos fazer a nossa parte aqui, quando nós temos tempo e conseguimos, enquanto é dia. Porque a noite vem. Mas eu sou uma pessoa muito errada, eu peco muito. Queridos, os erros, os pecados, as falhas vão ficar para trás quando nós tomarmos a atitude de caminharmos para a frente. Quando é que eu vou começar? Eu posso começar isso agora. Por que esperar para amanhã? Os cristãos primitivos ficaram reunidos, era muito bom. É muito bom eu vir aqui, ficar aqui, ouvindo a palavra, cantando junto com esse ministério de louvor, ar-condicionado, tranquilo, mas Vilhena está aí. Pessoas perecendo, vidas se sacrificando, vidas, jovens se suicidando, porque a forma como
as coisas erradas entraram nas escolas e a igreja ficou olhando, esperando que alguém fizesse. Depois que a vida foi, não tem mais jeito. O jeito é hoje, o jeito é agora. Agora, se você é uma pessoa que, tendo ouvido essa mensagem, entende e concorda que a igreja precisa fazer a diferença, a hora de tomar a decisão é agora. É esse momento, é agora. Não é amanhã. Não é amanhã. Nós vamos ter uma semana inteira para debater melhor esse assunto lá na célula. Mas hoje é o momento de decisão. Eu quero convidar a igreja para ficar em pé.